Deve estar por dias a abertura do concurso para a contratação de novos médicos, especialistas em medicina geral e familiar, uma promessa que está por cumprir desde meados do ano passado. A garantia foi dada esta manhã ao diário TSF pela Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas. Faz saber que o procedimento vai permitir que 14 jovens médicos de família assegurem a cobertura de todos os utentes na região. Os médicos de família que nós temos cerca de 200 médicos de família. A cobertura dos médicos de família, o que é normal, dizem as regras, é entre 1.500 e 1.900 utentes por médico de família. Neste momento, os nossos médicos de família têm uma média de 1.300 utentes. Quando diz que não havia cobertura para toda a população, está-me a falar na questão dos médicos de medicina geral e familiar que já eram internos, já com a sua formação específica concluída e que ainda não tinham sido contratados. Era só essa questão, uma questão de contratação, porque na verdade nós já tínhamos os médicos de família connosco, a trabalhar connosco. A atribuição dos médicos de família, dos utentes por médicos de família, exige que os médicos de família tenham um contrato de trabalho com o Cesarame. Esse contrato de trabalho não foi possível ser concluído no início de 2025. Como sabe, nós estávamos num governo de gestão. Iniciámos todos os procedimentos para contratá-los. Neste momento, penso que já estamos numa fase de conclusão e com a contratação desses médicos de família, desses 14 médicos de família, vão ser distribuídas essas pessoas e que dará a média de 2.300 e totalmente coberto. A formalização deste vínculo ao Cesarame não será o único passo a dar para serem comatadas algumas carências na saúde madeirense. Micaela Freitas assegura outros expedientes. Nós vamos voltar a abrir concursos para algumas áreas, nomeadamente, estou-me a lembrar, a pedopsiquiatria. É o que nós podemos fazer. São lacunas que não são exclusivas da região autónoma da Madeira, são lacunas que existem a nível nacional. Nós, se virmos o número de vagas que os médicos solicitaram este ano, a maioria é medicina geral e familiar. Portanto, face a isto também é mais difícil combater estas dificuldades em determinadas áreas. Mas o que nós vamos fazer é aquilo que temos feito, é abrir concurso para contratar médicos para essas áreas que têm mais alguma carência. O Serviço de Saúde da região acolheu esta manhã 78 novos médicos internos. De Viseu chega Tiago Rocha, que vem para a medicina do trabalho. É uma zona que eu já conhecia, gosto bastante da ilha e também era a última vaga que existia quando eu escolhi. Mas a medicina do trabalho sempre foi a especialidade que eu quis e surgiu esta oportunidade e eu agarrei-a logo. Também não foi fácil escolher vir para cá, mesmo sendo a última, foi fácil escolher. O desafio de vir para casa, por exemplo? Isso não foi nada fácil mesmo, porque eu quero vir para cá com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos e arranjar uma casa para todos não foi nada fácil, os preços estão exorbitantes. Mas pronto, já consegui arranjar felizmente e pronto para o novo desafio. Entre os novos internos há madeirenses, caso de Isabel Silva, que se declara feliz com a concretização da sua primeira opção. Primeira opção, eu fiz o ano comum cá e foi uma excelente experiência e quis fazer a especialidade cá exatamente pela qualidade de vida que temos cá. Desde que eu entrei para a faculdade, foi sempre a especialidade que eu mais gostei, fui gostando de outras especialidades, mas a que eu mais gostei foi mesmo medicina geral e familiar, tanto que acabei por escolher e fiquei muito feliz com a minha escolha e ainda mais sendo cá. Acaba por ser uma especialidade que abrange muitos tipos de doentes e até vemos pessoas que não estão doentes, atuamos numa fase muito mais preventiva e acabamos por ver tanto crianças, recém-nascidos, idosos, grávidas e é uma coisa que sempre me fascinou. E as condições do Cesarame também são boas? Também são muito boas. Comparativamente ao continente, nós temos uma realidade completamente diferente e os internos cá acabam por ter um apoio que se calhar fora podem não ter tanto apoio e acho que é mesmo mais-valia apostarmos em fixar os internos cá e os futuros especialistas cá. Para a secretária que tutela o sector, hoje é um dia de festa.
Este dia é importante não só para o Cesaram, não só para os internos, mas também para todos os madeirenses. É uma etapa que começa aqui para os internos, médicos internos que começam hoje as suas funções no Cesaram. Alguns médicos internos de formação geral, outros médicos internos de formação específica e formação específica também em medicina geral e familiar. Portanto, é um dia marcante e que ditará também o futuro da saúde na região. Micaela Freitas assume que o número de vagas foi devidamente estudado e considera que o preenchimento das mesmas este ano até foi bem sucedido. Em 44 pedidos nós tivemos 40 vagas, ou seja, nós tivemos 91% das vagas que solicitamos à CSS. Isto significa um maior sucesso face ao ano anterior. Nós no ano passado tínhamos pedido 66, tivemos 56. Este ano pedimos 44, tivemos 40. Isto é que quando se pede vagas, temos de ter em conta não só os desejos em termos de áreas, mas também a capacidade formativa dos nossos médicos e todo o trabalho que decorre no Cesaram. Portanto, acho que foi um processo muito bem conduzido, neste caso pela doutora Maria José, a quem eu agradeço. Um sucesso que, na ótica da governante, resulta da atratividade do serviço de saúde na região. Nós já temos aqui na Madeira, relativamente ao todo nacional, temos um subsídio de fixação de 700 euros por mês, que é também já uma forma de cativar os médicos. Temos boas condições de trabalho, temos excelente ambiente de trabalho. Vamos ter duas grandes infraestruturas, o Hospital Central e Universitário da Madeira e a Unidade Local de Saúde do Porto Santo. Portanto, são todo um conjunto apoiamos na investigação, apoiamos nos ensaios clínicos, são tudo os médicos reconhecem todas estas formas de remuneração não financeira também como motivos de atratividade para ficarem connosco a trabalhar. Saúde que ganha assim novos aliados para concretizar a sua importante missão. O navio Lobo Marinho realiza hoje a sua última viagem interilhas antes da paragem para a manutenção anual, que deve durar 5 semanas. A esta hora regressa do Porto Santo e depois para. Emília Figueira, a diretora-geral da Porto Santo Line, refere ao diário à TSF que esta paragem revela-se imprescindível e necessária. O navio Lobo Marinho tem de fazer esta paragem anual, é uma intervenção necessária e imprescindível para mantermos o navio operacional. Portanto, é uma operação bastante exigente durante todo o ano, com diversas viagens duplas, portanto, é realmente uma intervenção necessária e imprescindível. Também, volto aqui a referir que a Porto Santo Line em 2025 voltou a ultrapassar os 400 mil passageiros, portanto, é o nosso segundo melhor registro a nível de passageiros. Logo, toda esta paragem é motivada por esta, portanto, exigente operação. Para levar a efeito a manutenção anual do Lobo Marinho, a Porto Santo Line vai investir este ano 1 milhão de euros. A Porto Santo Line fará aqui um investimento de cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente, onde se destacam as seguintes medidas. Vamos efetuar aqui a substituição de diversos mobiliários, nomeadamente no espaço de self-service, que é um espaço onde existe um fluxo elevado de passageiros. Depois iremos fazer a manutenção dos 3 geradores auxiliares. Também será feita a manutenção das 2 máquinas de propulsão. Vamos efetuar a beneficiação de diversos motores e bombas elétricas. Efetuaremos, como sempre, a manutenção e revisão dos meios de salvação, incêndio e equipamentos de proteção e segurança. E faremos a renovação dos certificados do navio. Durante o período de docagem, a Porto Santo Line irá garantir o transporte entre as ilhas dos cidadãos residentes na Ilha Dourada por via aérea ao mesmo preço das viagens marítimas. Contudo, Emília Figueira alerta para alguns desperdícios. Como habitualmente, vamos disponibilizar
100 viagens aéreas por dia para residentes do Porto Santo. O número é o mesmo, todos os nossos números indicam que é um número adequado para aquilo que tem sido. A taxa de ocupação tem rondado, portanto, este 2025 rondou os 74%. Portanto, em 2025 foram disponibilizadas 3.849 passagens e apenas utilizadas 2.846. Portanto, isto dá uma taxa de ocupação de 74%, portanto, acreditamos que seja suficiente manter este número. Também em 2025, portanto, o ano passado, ficaram por utilizar 562 passagens. Portanto, foram compradas pelos porto-santenses e não foram utilizadas. Isto corresponde sensivelmente a mais de 20% de desperdício. Porto Santo Line sublinha que não tem a obrigação legal de assegurar esta alternativa e reafirma igualmente o compromisso de assegurar o transporte regular de mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo, garantindo a continuidade das operações e o apoio ao comércio local. A operação militar dos Estados Unidos e o futuro da Venezuela foi também destaque na manhã TSF, que dedicou o habitual fórum à situação decorrente do rapto do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos e as ambições da administração de Trump no país sul-americano. O editor internacional da TSF, Ricardo Alexandre, detectou que os Estados Unidos fizeram tábua rasa do direito internacional. Nós estamos num momento em que, por exemplo, basta ler a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos para perceber que a forma como o país, que ainda é o país mais poderoso do mundo, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, aborda a política internacional nesta altura. Isto mudou significativamente. Está de volta à política do poder. A coerção é o instrumento principal da política externa. O direito internacional é algo que parece assim algo opcional, uma vez que também se sabe que os Estados Unidos vão violando o direito internacional, como outras potências já o fizeram, como a Federação Russa fez na Ucrânia, e isso não implica propriamente consequências graves. É neste contexto que o analista entende alguma tolerância dos Estados Unidos em relação à presidente interina Delcy Rodrigues. A administração Trump está mesmo disposta a esquecer aquilo que o regime de Maduro fez no passado, desde que no futuro façam aquilo que os Estados Unidos querem. E não nos deveríamos surpreender se, chegado o momento eleitoral, que há de acontecer mais tarde ou mais cedo na Venezuela, os Estados Unidos, potência ocupante, já o disseram. Se quando acontecer esse momento eleitoral, não nos devemos surpreender se o apoio dos Estados Unidos for precisamente para Delcy Rodrigues ou alguém do atual regime ainda em funções. Se fizerem aquilo que os Estados Unidos querem, se permitirem o acesso aos recursos petrolíferos venezuelanos, se as coisas correrem como esta administração Trump quer impor, não há razão para que os Estados Unidos estejam a apoiar um candidato da chamada oposição. Ricardo Alexandre também abordou um expediente que levou Trump a descartar, sem qualquer pudor, Corina Machado. Pode ser por mera mesquinhez de Donald Trump, de que ele é capaz e useiro e vezeiro, no sentido de que, como Maria Corina Machado recebeu o Nobel da Paz, que ele achava que por direito era seu. Pode ser pura e simplesmente isso. Pode ser algo mais político e mais pensado, no sentido de que, se os Estados Unidos querem ter acesso ao petróleo, às infraestruturas petrolíferas, às estradas, às pontes, no entender do governo americano, para as reconstruir, para as pôr a funcionar devidamente, para permitir o acesso às empresas americanas, convinha ter no poder alguém que pudesse estar ligado a isso, que estivesse dentro da máquina, que estivesse na coordenação de todo esse campo económico da Venezuela, e isso era Delcy Rodrigues, vice-presidente, entretanto jurada presidente interina pelo Supremo Tribunal. Não poderia ser Maria Corina Machado, mas agora foi obviamente muito deselegante a forma como Maria Corina Machado foi tratada pelo Presidente dos Estados Unidos, isto quando Marco Rubio tinha
declarado apoio em 2024, apoio expresso a Maria Corina Machado, quando o Marco Rubio e Donald Trump se referiram a Edmundo González Urrutia como presidente eleito, depois mostra como esta administração de Trump age em função dos seus interesses particulares. Para o editor da TSF, ainda é cedo para conclusões robustas. Tudo vai depender da gestão da crise. A dobrar, a fazer o regime venezuelano fazer aquilo que os Estados Unidos querem, mais do que propriamente uma mudança do regime. A oposição que sonhava com uma mudança de regime parece estar a ver os seus sonhos esgorados. Mas isto, obviamente que isto é tudo muito volátil, muito precário, é um bocado ao sabor das vontades de Donald Trump e também ao sabor dos acontecimentos. Se de repente for criado na sociedade venezuelana um clima de confrontação, se os dirigentes que agora parecem unidos à volta de Diosdado Cabellos, que fazia declarações muito duras, o Ministro do Interior já apareceu junto a Delcy Rodrigues quando a Presidente fez esta declaração conciliatória. Se as coisas correrem mal, creio que os Estados Unidos, como Donald Trump já ameaçou, vão intervir novamente. Se as coisas correrem bem, vão deixar rolar e vão ficar com o usufruto disso, isto é, com os recursos da Venezuela. A Venezuela está a ser transformada num protetorado dos Estados Unidos. E é neste contexto que milhares de pessoas saíram ontem à rua, em Caracas, para protestar contra a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. De acordo com a Europa Press, os manifestantes desfilaram na capital venezuelana a exigir respeito pela soberania do país e o regresso do presidente e da mulher, apelidando os Estados Unidos de império que sequestrou Maduro. Quem já falou aos venezuelanos foi o antigo candidato opositor, Edmundo González Urrutia, que apelou à unidade. Na primeira mensagem após a captura de Maduro, falou enquanto presidente legítimo. Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Edmundo González classificou Maduro como um usurpador e neste momento define algumas prioridades. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Edmundo Gonçalves, que diz ter ganho as eleições em 2024, foi uma das vozes que se fez ouvir num contexto de alta tensão política em que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, criou uma comissão para a libertação do líder deposto Nicolás Maduro e da mulher Cecília Flores, capturados e levados para os Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas e terrorismo. Maduro está detido numa prisão de Nova Iorque e deve comparecer dentro de algumas horas perante um juiz federal num tribunal de Manhattan. A situação na Venezuela
Esteve ontem também em debate no princípio da incerteza no programa da TSF. Falou-se até de desordem mundial, Nuno Domingues. Programa O Princípio da Incerteza. Na última noite, Pacheco Pereira explicou que o mundo está a assistir a uma espécie de dogmogaquia e critica a reação da União Europeia à ação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que, de acordo com o historiador Pacheco Pereira, rasgaram leis internacionais e legitimam decisões apenas pela força. A política do Trump nos Estados Unidos, a gente pode considerar que tem muitos precedentes, tem muitos antepassados, mas é essencialmente uma política que é absolutamente inaceitável porque põe-nos em causa a nós todos. Que é a força vale mais do que tudo o resto, vale mais que o direito internacional. Portanto, não adianta pedir moderação a um homem, como fez a União Europeia, que também tem um comunicado miserável, pedir moderação a um homem que vive essencialmente da vingança, da força e do ataque àqueles que ele considera ser os seus inimigos e do seu próprio narcisismo. Um dos aspectos também da distração é o elogio da qualidade da intervenção militar. Sem dúvida que a intervenção militar, sobre a qual aliás sabem poucos pormenores, porque há 2 dias não havia mortes e agora já começa a haver mortes, pode ser o melhor do mundo. Mas isso não significa que a gente fale dela em vez de falar da circunstância de um país poderoso ter invadido outro com o objetivo de ficar com os seus bens naturais, tudo o resto é treta, e ter raptado um presidente. As palavras de Pacheco Pereira no programa O Princípio da Incerteza, na edição desta semana do programa da TSF e da CNN Portugal, onde Pedro Duarte, confrontado com a mensagem do Primeiro-Ministro nas redes sociais sobre a Venezuela, disse que Montenegro manifestou apenas um desejo de haver democracia na Venezuela. Até porque, recorda Pedro Duarte, o futuro da Venezuela continua a ser uma incógnita. Eu acho que era importante, do ponto de vista analítico, nós distinguirmos 2 abordagens. Uma no plano doméstico venezuelano e uma outra que tem a ver com o impacto que uma medida como esta, ou uma operação como esta, pode ter do ponto de vista das relações internacionais, dos equilíbrios geopolíticos globais e eu até diria da nova ordem internacional que se está a gerar. E começando por aqui, eu acho que é muito preocupante aquilo que aconteceu. E altamente censurável a atitude dos Estados Unidos. Acho que do ponto de vista daquilo que são regras mínimas. Eu também, mais uma vez, comungo do que disse o Zé Pacheco Pereira. Eu já nem vou muito pelo direito internacional, porque nós sabemos que sempre foi um direito cuja vinculação era relativamente limitada por parte de todos os Estados. Mas até de princípios e de valores e regras de convívio global, de urbanidade, eu diria, internacional, que se perdem com esta atitude, nomeadamente norte-americana, que é um país que nós nos habituamos desde sempre a ver defender determinado tipo de valores e de princípios que estavam nos antípodas daquilo que aconteceu nas últimas horas. Ainda no programa O Princípio da Incerteza, Alexandra Leitão, mais que tomar uma posição, defende que Portugal deveria integrar uma posição europeia a 26, condenar a ação dos Estados Unidos na Venezuela, teme que o mesmo venha a acontecer em breve na Groenlândia. Há uma total e completa, quase loucura que se apoderou do país mais poderoso do mundo. Nós não sabemos o que é que amanhã vai acontecer. Do país ou de quem o lidera? Neste momento, infelizmente, é a mesma coisa. Eu continuo a pôr muita esperança nos americanos e nos checks and balances internos, mas para já não estou a ver nada a acontecer. Reparem, amanhã pode ser o México, pode ser Cuba. Marco Rubio já disse que se fosse os cubanos, que cuidado. E pode ser a Groenlândia. E a Colômbia. E a Colômbia. E, portanto, nada está seguro. Não há uma nova ordem internacional. Há uma desordem internacional. Alexandra Leitão, Pedro Duarte, Pacheco Pereira, na moderação de Carlos Andrade no programa O Princípio da Incerteza, um programa da TSF e da CNN Portugal que pode ouvir na rádio hoje depois da 13h e também a qualquer hora em tsf.pt. O certo é que neste contexto adverso, Miguel Albuquerque admitiu ontem deslocar-se à Venezuela assim que existam condições políticas e de segurança para visitar o país sul-americano com um objetivo de acompanhar no terreno a situação da vasta comunidade madeirense. No fecho, 2 informações. A primeira tem a ver com o tempo. O arquipélago da Madeira começa a recuperar dos efeitos da Depressão Francis, que marcou o início do ano com um mau tempo generalizado e que motivou 112 ocorrências, maioritariamente
no Funchal, Machico e Santa Cruz. Embora o pior da tempestade tenha passado, o estado do mar voltou a agravar-se no início desta semana, com um novo aviso amarelo devido à agitação marítima, válido para a costa norte da Madeira e Porto Santo, um aviso que entrou em vigor ao meio-dia de hoje e que se estende até às 6 da manhã de amanhã. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê para hoje uma descida das temperaturas, e isso nota-se, e até queda de neve nos pontos mais altos da Madeira. As temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 18 graus na Madeira e entre os 13 e os 17 no Porto Santo. A outra informação é que esta noite cantam-se os Reis a partir das 6h30. A Associação de Casas do Povo da região promove o espetáculo Vamos Cantar os Reis nas ruas do centro do Funchal, que serão animadas por uma arruada com início na Praça do Povo e término no auditório do Jardim Municipal. Às 21h45 cantam-se os Reis na Ponta de Sol, junto ao presépio no centro da vila.